A paz do Senhor Jesus, graças a Deus, até que o Senhor tem nos ajudado, glória a Deus. A paz, Bíblia em 100 dias, nós vamos começar a nossa leitura deste 9º dia em 100 dias, tudo pela graça, amém? Bíblia em 100 dias, firme neste propósito lindo, propósito que vale a pena, propósito de Deus, amém? Nós vamos ler com a ajuda, com a graça de Deus, Êxodo, neste 9º dia, do 27 ao 38, e Mateus, do capítulo 23 ao 26, amém? Depois eu estarei postando ali no YouTube, se os irmãos ou alguém quiser acompanhar ou ler a Bíblia em 100 dias, vai estar lá, vai ficar também no Insta registrada a nossa leitura da Bíblia, amém? Vamos orar. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor Jesus, eu te agradeço, obrigado por este momento, por esta oportunidade, meu Pai. Me capacita, me dá força, me dá graça para fazer esta leitura, meu Pai. Fazer essa leitura. Espírito Santo de Deus, ilumina minha mente, me dá graça, me dá força, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, me ajuda, eu preciso da Tua bênção neste momento, para começar, para continuar e terminar esta leitura, meu Pai. Abençoa também os ouvintes, os internautas, meu Pai. Em nome do Senhor, fala conosco através da Tua palavra, ilumine a nossa mente, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Êxodo, do 27 ao 38. Êxodo, do 27 ao 38. Vamos iniciar a nossa leitura. O altar do holocausto. Gênesis, do 27 ao 38. Farás também, são 19 horas e 46 minutos da noite. 7h46 da noite. Farás também o altar de madeira de cetim. 5 côvados será o comprimento, e 5 côvados a largura. Será quadrado o altar, e 3 côvados a sua altura. E farás as suas pontas nos seus quatro cantos. Olha só. E farás as suas pontas nos seus 4 cantos. As suas pontas serão uma só peça, com o mesmo, e o cobrirá de cobre. E far-lhe-ás também as suas caldeirinhas, para recolher a sua cinza, e as suas pás, as suas bacias, e os seus garfos, os seus braseiros. Todos os seus utensílios fará de cobre. Far-lhe-á também um crivo de cobre em forma de rede, e farás a esta rede 4 argolas de metal aos seus 4 cantos. E a porás dentro do cerco do altar, para baixo, de maneira que a rede chegue até ao meio do altar. Farás também varais para o altar, varais de madeira de cetim, e os cobrirás de cobre. E os varais se meterão nas argolas, de maneira que os varais estejam de ambos os lados do altar, quando for levado. Oco de tábuas o farás, como se te mostrou no monte, assim o farás. Agora, o pátio do tabernáculo, o átrio, Farás também o pátio do tabernáculo, ao lado do meio-dia para o sul. O pátio terá cortinas de linho, fino, torcido e comprimento de cada lado. Será de 100 côvados. Também as suas 20 colunas e suas 20 bases serão de cobre. Os colchetes das colunas e as suas faixas serão de prata. Assim também do lado do norte, as cortinas da longura serão de 100 côvados de comprimento, e as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de cobre. Os colchetes das colunas e as suas faixas serão de prata. E na largura do pátio, do lado do ocidente, haverá cortinas
de 50 côvados, as suas colunas 10 e as suas bases 10. Semelhantemente, a largura do pátio do lado oriental para o levante será de 50 côvados, de maneira que haja 15 côvados de cortinas de um lado, suas colunas 3 e as suas bases 3, e 15 côvados de cortinas do outro lado, as suas colunas 3 e as suas bases 3, e a porta do pátio haverá uma coberta de 20 côvados de pano azul e púrpura e carmesim e linho fino torcido de obra de bordador, as suas colunas 4 e as suas bases 4. Todas as colunas do pátio ao redor serão cingidas de faixa de prata. Os seus colchetes serão de prata, mas as suas bases de cobre. O comprimento do pátio será de 100 côvados, e a largura de cada banda de 50, e a altura de 5 côvados de linho fino, torcido, mas as suas bases serão de cobre. No tocante a todos os utensílios do tabernáculo, em todo o seu serviço, até todos os seus pregos, e todos os pregos do pátio serão de cobre. Glória a Deus. Está conosco, Deus abençoe cada uma, Alcione, Camila Toledo, Deus abençoe. Nós estamos num propósito, Bíblia em 100 dias, que Deus te abençoe. Amém? É interessante aqui esse trabalho aqui o tabernáculo, tudo simboliza também e tipifica a obra redentora de Jesus na cruz do Calvário. Tá bom? Vamos continuar a leitura. Porque a Bíblia fala, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E muitos perecem por falta de conhecimento. Boa noite, Camila, a paz, Deus abençoe. Glória a Deus. Minha esposa também está aí nos acompanhando, Deus abençoe também. Vamos lá que tem muita leitura. Êxodo capítulo 27, versículo de número 20. O azeite puro. Tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveira, batido, para o candeeiro, para fazer arder as lâmpadas continuamente. Na tenda da congregação, fora do véu, que está diante do testemunho, Arão e seus filhos as porão em ordem, desde a tarde até pela manhã, perante o Senhor. Um estatuto perpétuo será este, pelas suas gerações aos filhos de Israel. Então precisava do azeite para a lâmpada ficar acesa. E nós sabemos que o azeite, ele simboliza o Espírito Santo de Deus. Então ali para o candeeiro se manter aceso, precisava de azeite. Então, quero abrir um parênteses aqui. Precisamos do azeite, do Espírito Santo, porque Jesus falou que nós somos sal da terra e luz do mundo. Tem que ter azeite. Fecha parênteses. Êxodo capítulo 28. Deus escolhe Arão e os seus filhos para sacerdotes. Depois tu farás... Deixa eu marcar isso aqui que eu achei interessante. Tragam azeite de oliveira batido para o candeeiro, para fazer arder as lâmpadas continuamente. Então a lâmpada não podia se apagar. Amém? A lâmpada não podia se apagar. Por isso que tinha que ter azeite. Depois tu farás chegar a teu irmão Arão e os seus filhos com ele, no meio dos filhos de Israel, para me administrarem o ofício sacerdotal, a saber, Arão e seus filhos, Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar, e fará vestes santas Arão, teu irmão, para a glória e ornamento. Falarás também a todos os que são sábios de coração, a quem eu tenha enchido o espírito de sabedoria, que façam vestes Arão para santificá-lo, para que me administre o ofício sacerdotal. As vestes sacerdotais
sacerdotais. Essas, pois, são as vestes que farão: um peitoral e um éfode, e um manto, e uma túnica bordada. Era uma bordada, indumentária, né? Uma veste bonita do sacerdote. E uma mitra e um cinto. Farão, pois, vestes santas, Arão, teu irmão, e a seus filhos, para que administrarem o ofício sacerdotal. Tomarão o ouro, e o pano azul, e a púrpura, e o carmesim, e o linho fino, e farão o éfode de ouro, e de pano azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido, de obra esmerada. Terás 2 ombreiras, que se unam às suas 2 pontas, e assim se unirá. E o cinto de obra esmerada do éfode, que estará sobre ele, será da mesma obra de ouro, e de pano azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido, e tomarás 2 pedras sardônicas, e lavrarás nela os nomes dos filhos de Israel. Seis os seus nomes numa pedra, e outros 6 nomes na outra pedra, segundo as suas gerações, conforme a obra do lapidário. Com o lavor de selos lavrarás estas 2 pedras com os nomes do filho de Israel. A obra do lapidário. Então eram pessoas ali que Deus encheu do espírito de sabedoria para trabalhar nas pedras, né, nas vestes, conforme a obra do lapidário. Então era tudo bem trabalhado, né, detalhado. Lapidário. Quero abrir um parênteses. Nós temos um lapidário, o Espírito Santo, que lapida e trabalha no meu, no seu e no nosso caráter. Ele é o lapidário. Fecha parênteses. O lavor de selos lavrarás das 2 pedras com os nomes dos filhos de Israel. Engastadas ao redor, em ouros as farás, e porás as 2 pedras nas ombreiras do éfode, por pedras de memória para os filhos de Israel. E Arão lavará os seus nomes sobre ambos os seus ombros, para memória diante de mim, para memória diante do Senhor. Corrigindo. Farás também engastes de ouro, e 2 cadeiazinhas de ouro puro, de igual medida de obra fieira, a farás, e as cadeiazinhas de fieira porás nos engastes. Nós estamos falando das vestes dos sacerdotes. Amém? Esse é o contexto. Farás também o peitoral do juízo, de obra esmerada, conforme a obra do éfode. O farás de ouro, e de pano azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido o farás. Quadrado e dobrado será de 1 palmo, o seu comprimento, e de 1 palmo a sua largura, e os encharás de pedras de engastes, com 4 ordens de pedras. A ordem de um sárdio, e de um topázio, e de um carbúnculo. Esta será a primeira ordem. E a segunda ordem será de uma esmeralda, de uma safira e de um diamante. E a terceira ordem será de uma jacinto, de uma ágata e de uma ametista. E a quarta ordem será de uma turquesa, de uma sardônica e de um jaspe, engastadas em ouro serão nos seus engastes. E serão aquelas pedras, segundo os nomes dos filhos de Israel, 12. Segundo os seus nomes, serão esculpidas como selos, cada uma com o seu nome, para as 12 tribos. Também farás para o peitoral cadeiazinhas, de igual medida da obra, de trança, de ouro puro. Também farás para o peitoral 2 anéis de ouro, e porás os 2 anéis nas extremidades do peitoral. Então meterás as 2 cadeiazinhas de fieira de ouro nos 2 anéis nas extremidades do peitoral, e as 2 pontas das 2 cadeiazinhas de fieira meterás nos 2 engastes, e a porás nas ombreiras do éfode na frente dele. Farás também 2 anéis de ouro, e a porás nas 2 extremidades do peitoral.
na sua borda que tiver junto ao éfode por dentro. Farás também 2 anéis de ouro, que porás nas 2 ombreiras do éfode, abaixo na frente dele, perto da sua juntura, sobre o cinto de obra esmerada do éfode, e ligarão o peitoral com seus anéis, aos anéis do éfode, por cima com um cordão de pano azul, para que esteja sobre o cinto de obra esmerada do éfode, e nunca separará o peitoral do éfode. Assim Arão levará o nome dos filhos de Israel no peitoral do juízo, sobre o seu coração, quando entrar no santuário, para memória diante do Senhor continuamente. Urim e Tumim. Também exporás no peitoral do juízo o Urim e Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão, quando entrar diante do Senhor. Assim Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre seu coração, diante do Senhor continuamente. Também farás o manto do éfode todo de pano azul, e o colar da cabeça estará no meio dele. Este colar terá uma borda de obra tecida ao redor, como colar de cota de malha será nele, para que se não rompa. E nas suas bordas farás romãs de pano azul, e de púrpura, e de carmesim, e ao redor das 2 bordas, e campainhas de ouro no meio delas ao redor. Algo interessante, se der tempo, depois eu quero fazer um comentário desse ponto, que nas vestes do sacerdote aqui, tinha que ter, olha só, e nas suas bordas farás romãs de pano azul, e de púrpura, e de carmesim ao redor das suas bordas, e campainhas de ouro no meio delas ao redor. Uma campainha de ouro e uma romã. Uma campainha de ouro e uma romã. Outra campainha de ouro e outra romã haverá nas bordas do manto ao redor. Estará sobre Arão quando ministrar, para que se ouça o seu sonido, quando entrar no santuário diante do Senhor, e quando sair, para que não morra. A lâmpada de ouro puro. Também farás uma lâmina de ouro puro, e nela gravarás a maneira de gravuras de selos, santidade ao Senhor. E atá-la-ás com um cordão de fio azul, de maneira que esteja na mitra, sobre a frente da mitra estará, e estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade das coisas santas, que os filhos de Israel santificarem. Em todas as ofertas de suas coisas santas estará continuamente na sua testa, para que tenham aceitação perante o Senhor. Também farás a túnica de linho fino, e também uma mitra de linho fino, mas o cinto farás de obra de bordador. Também fará túnica aos filhos de Arão, e far-lhe-ás cintos também. Lhe farás tiaras para a glória e ornamento, e vestirás com ele Arão, teu irmão, e também a seus filhos, e os ungirás, e os consagrará, e os santificará, para que administrem o sacerdócio. Faz-lhe também calções de linho, para cobrirem a carne nua, serão dos lombos até as coxas, e estarão sobre Arão e sobre seus filhos, quando entrarem na tenda da congregação, ou quando chegarem ao altar para ministrar no santuário, para que não levem iniquidade e morram. Isto será estatuto perpétuo para ele e para a sua semente depois dele. Êxodo capítulo 29. Bíblia em 100 dias, com a graça de Deus. Estamos no dia 9 de 100. Êxodo 29. Isto é o sacrifício e as cerimônias da consagração. 29:1. Isto é o que lhes há de fazer para o santificar, para que me administrem o sacerdócio. Toma um novilho e 2 carneiros,
sem mácula, e pão asmo, e bolos asmos, amassados com azeite, e coscorões asmos, untados com azeite, com flor de farinha, de trigo os farás. E os porás no cesto, e os trarás no cesto, com o novilho e os 2 carneiros. Então farás chegar Arão e seus filhos, e porás da tenda da congregação, e os lavarás com água. Depois tomarás vestes, e vestirá Arão da túnica, e do manto do éfode, e do éfode mesmo, e do peitoral, e os cingirás com o cinto de obra de artifício do éfode. E a mitra porás sobre a sua cabeça, a coroa da santidade porás sobre a mitra. E tomarás o azeite da unção, e o derramarás sobre a sua cabeça, assim ungirás. Azeite da unção. Depois farás chegar seus filhos, e lhe farás vestir túnicas, e os cingirás com o cinto, a Arão e aos seus filhos, e lhe atarás as tiaras, para que tenham sacerdócio, por estatuto perpétuo, e sagrarás Arão e a seus filhos. E farás chegar o novilho diante da tenda da congregação. Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça do novilho, e degolarás o novilho perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. Depois tomarás do sangue do novilho, depois tomarás do sangue do novilho, olha que interessante. Glória a Deus. Depois farás chegar os seus filhos, e lhe farás vestir túnicas, e cingirá com o cinto Arão seus filhos, e lhe atarás as tiaras, para que tenham sacerdócio, por estatuto perpétuo. Sagrarás Arão e a seus filhos, e farás chegar o novilho diante da tenda da congregação. E Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça do novilho. Êxodo 29:11. E degolarás o novilho perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. Depois tomará do sangue do novilho, e o porás com o teu dedo sobre as pontas do altar. E todo o sangue restante derramará à base do altar. Então, eles faziam o sacrifício e derramavam o sangue ali sobre a base do altar. Então, o sangue era derramado, e porás com o dedo sobre as pontas do altar. E todo o sangue restante derramará à base do altar. Lindo isso, né? O que nos lembra, né? Cristo derramando o seu sangue no altar, na cruz. O altar aqui, ele simboliza a cruz, é um tipo da cruz de Cristo. E todo o sangue restante derramarás à base do altar. E também tomarás toda a gordura que cobre as entranhas. E o reganho de sobre o fígado, e ambos os rins, e a gordura que houver neles, e queimá-lo-ás sobre o altar. Mas a carne do novilho, e a sua pele, e o seu esterco, queimarás com fogo fora do arraial, sacrifício por pecado. Depois tomarás um carneiro, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça do carneiro, e degolarás o carneiro, e tomarás o seu sangue, e espalharás sobre o altar ao redor. Olha só, o sangue era espalhado sobre o altar, ao redor do altar. E partirás o carneiro em suas partes, e lavarás as suas entranhas e as suas pernas, e as porás sobre as suas partes e sobre a sua cabeça. Assim queimarás todo o carneiro sobre o altar. É um holocausto para o Senhor, cheiro suave, uma oferta queimada ao Senhor. Depois tomarás o outro carneiro, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça do carneiro, e degolarás o carneiro e tomarás do seu sangue, e o porás sobre a ponta da orelha direita de Arão. Olha só, aqui nós estamos falando, né, o sacrifício
e as cerimônias da consagração. Então havia toda uma cerimônia. Então ele pegava o sangue daquele carneiro, tomará o seu sangue e porá sobre a ponta da orelha direita. Ponta da orelha direita. Quer dizer, consagrava os ouvidos de Arão. Sobre a ponta da orelha direita de seus filhos, como também sobre o dedo polegar da mão direita, e sobre o dedo polegar do seu pé direito. E o resto do sangue espalharás sobre o altar ao redor. Interessante, né? Ouvido consagrado, mão consagrada e pé consagrado. Com o ouvido nós ouvimos, com a mão nós tocamos e com o pé nós andamos. Então tem que ser consagrado ao Senhor. Quero abrir um parênteses. Precisamos tomar cuidado com o que ouvimos, onde tocamos, o que fazemos e onde andamos. Amém? Então era consagrado. O ouvido direito, o polegar direito e o dedo polegar do seu pé direito. Amém? Fecha parênteses. Êxodo 21. Êxodo 29, 31. 21. Êxodo 29, 31. Então tomarás do sangue que estará sobre o altar e do azeite da unção e o aspergirás sobre Arão e sobre as suas vestes, sobre seus filhos, e sobre as vestes de seus filhos com ele, para que ele seja santificado, e as suas vestes, e também seus filhos, e as vestes de seus filhos com ele. Depois tomará do carneiro a gordura, e a cauda, e a gordura que cobre as entranhas, e o redenho do fígado, e ambos os rins, com a gordura que houver neles, e o ombro direito, porque é carneiro das consagrações, e uma fogaça de pão, e um bolo de pão azeitado, e um coscorão do cesto dos pães asmos, que estiverem diante do Senhor. E tu porás nas mãos de Arão, e nas mãos de seus filhos, e com movimento, e moverás perante o Senhor. Depois o tomará das suas mãos, e os queimará no altar, sobre o holocausto, por cheiro suave perante o Senhor, oferta queimada ao Senhor. E tomarás o peito do carneiro das consagrações, que é de Arão, e com movimento o moverás perante o Senhor, e isto será a tua porção. Então Arão tinha a sua porção. E santificará o peito do movimento e o ombro da oferta alçada, que foram movidos, e alçado do carneiro das consagração, que for de Arão e de seus filhos. E será para Arão e para seus filhos, por estatuto perpétuo dos filhos de Israel, porque é a oferta alçada, e a oferta alçada será dos filhos de Israel. Dos sacrifícios pacíficos, e sua oferta alçada será para o Senhor. E as vestes santas que são de Arão, serão de seus filhos, depois dele, para serem ungidos neles e sagrados nele. 7 dias os vestirás, aquele que de seus filhos for sacerdote em seu lugar, quando entrar na tenda da congregação, para ministrar no santuário. E tomarás o carneiro das consagrações, e cozerás a sua carne do lugar santo. E Arão e seus filhos comerão a carne deste carneiro, e o pão que está no cesto, à porta da tenda da congregação, e comerão as coisas com que for feita expiação, para consagrá-los e para santificá-los, mas um estranho não as comerá, porque santas são. E se sobejar alguma coisa da carne, das consagrações, ou o pão até amanhã, que sobejar queimará com fogo, não se comerá, porque santo é. Assim, pois, fará Arão e aos seus filhos, conforme tudo o que eu tenho ordenado. Por 7 dias os sagrarás. Também cada dia prepararás um novilho, por sacrifício pelo pecado. Para as expiações purificarás o altar, fazendo expiação sobre ele
e o ungirás para santificá-lo. Sete dias fará expiação pelo altar, e o santificará, e o altar será santíssimo. Tudo o que tocar o altar será santo. Isto, pois, é o que oferecereis sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano, cada dia continuamente. Isto, pois, oferecerá sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano, cada dia continuamente. João Batista, às margens do Rio Jordão, ele olha e fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E esse Cordeiro é Jesus, que foi oferecido no altar, em uma cruz, por mim e por você. Fecha parênteses. Um cordeiro oferecerá pela manhã e outro cordeiro oferecerás à tardinha. Olha só. 2 cordeiros de 1 ano, cada dia continuamente. Um cordeiro oferecerás pela manhã e outro cordeiro oferecerás à tardinha. Com um cordeiro, a 10ª parte de um efa de flor de farinha, misturada com a 4ª parte de um hin de azeite batido para libação, a 4ª parte de um hin de vinho. E o outro cordeiro oferecerá tardinha. Com ele farás como com a oferta da manhã, e conforme a sua libação, por cheiro suave, oferta queimada é ao Senhor. Este será o holocausto contínuo por vossas gerações, a porta da tenda, no altar do holocausto, da congregação perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali. E ali virei aos filhos de Israel, para que por minha glória sejam santificados. E santificarei a tenda da congregação e o altar. Também santificarei Arão e os seus filhos, para que me administrem o sacerdócio. E habitarei no meio dos filhos de Israel. E olha só, que lindo! E habitarei no meio dos filhos de Israel, e lhes serei por Deus. E saberão que eu sou o Senhor teu Deus, que tenho tirado da terra do Egito, para habitar no meio deles, eu, o Senhor, seu Deus. Êxodo capítulo 30. Vem comigo na palavra. Glória a Deus. Êxodo capítulo 30. E farás um altar, o altar do incenso agora. E farás um altar para queimar o incenso. De maneira de cetim o farás. O seu comprimento será de 1 côvado, e a sua largura de 1 côvado será quadrado, e de 2 côvados a sua altura, e as suas pontas farão uma só peça com ele. E com ouro puro o forrarás o seu teto e as suas paredes ao redor, e as suas pontas lhe farás uma coroa de ouro ao redor. Também lhe farás 2 argolas de ouro debaixo da sua coroa. Aos 2 lados as farás, de ambas as bandas, e serão para lugares dos varais com que será levado. E os varais farás de madeira de cetim, os forrarás com ouro, e o porá diante do véu, que está diante da arca do testemunho. Diante do propiciatório, que está sobre o testemunho, onde me ajuntarei contigo. E Arão sobre ele queimará o incenso das especiarias, cada manhã, quando põe em ordem as lâmpadas. Quando põe em ordem as lâmpadas, o queimará. Então, de manhã o sacerdote tinha que entrar ali, tinha que colocar em ordem a lenha, as lâmpadas, tinha toda uma organização. Tinha que colocar em ordem, né, as coisas para o sacrifício, para a adoração. Fecha parênteses, abre e fecha parênteses. E acendendo Arão as lâmpadas, à tarde, o queimará. E este será incenso contínuo perante o Senhor, pelas vossas gerações. Não oferecerei sobre ele incenso estranho,
nem holocausto, nem oferta, nem tampouco derramarei sobre ele libações. E uma vez no ano, Arão fará expiação sobre as pontas do altar, com o sangue do sacrifício das expiações. Uma vez no ano fará expiação sobre ele, pelas vossas gerações. Santíssimo é o Senhor, né? Que era o dia da expiação. Uma vez no ano. O sumo sacerdote entrava ali no Santo dos Santos. O resgate da alma. Êxodo capítulo 30, versículo 11. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: quando tomares a soma dos filhos de Israel, conforme a sua conta, cada um deles dará ao Senhor o resgate da sua alma, quando os contares, para que não haja entre eles praga alguma quando os contares. Isso dará todo aquele que passar ao arrolamento, a metade de um ciclo, segundo o ciclo do santuário. Este ciclo é de 20 geras. A metade de um ciclo é a oferta ao Senhor. Qualquer que entrar no arrolamento de 20 anos para cima dará a oferta ao Senhor. O rico não aumentará e o pobre não diminuirá da metade do ciclo, quando derem oferta ao Senhor, para fazer expiação por vossas almas. E tomarás o dinheiro das expiações dos filhos de Israel, e o darás ao serviço da tenda da congregação, e será para memória aos filhos de Israel, diante do Senhor, para fazer expiação por vossas almas. A pia de cobre. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, né? Moisés ficou 40 dias e 40 noites ali sem comer e sem beber no monte. Deus falando com ele, né? Dando toda a planta do tabernáculo, como era para ele fazer. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: farás também uma pia de cobre, com a sua base de cobre, para lavar, e a porá entre a tenda da congregação e o altar, e deitarás água nela. E Arão e seus filhos nela lavarão as suas mãos e os seus pés. Olha só. Então os sacerdotes tinham que se lavar, né? Para ministrar ali no altar. Então Arão e seus filhos nela lavarão as suas mãos e os seus pés. Quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água, para que não morra, ou quando se chegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor, lavarão, pois, as mãos e os pés, para que não morra. Isto lhe será por estatuto perpétuo, ele, a sua semente, nas suas gerações. Tinham que se lavar, né? Isso aqui fala de santificação. O azeite da santa unção. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: tu, pois, toma para ti das principais especiarias, da mais pura mirra, 500 ciclos, e de canela aromática, a metade, a saber, 250 ciclos, e de cálamo aromático, 250 ciclos, e de cássia, 500 ciclos, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliveiras, 1 hin, e disto fará o azeite da santa unção, o perfume composto, segundo a obra do perfumista. Este será o azeite da santa unção, e com ele ungirá a tenda. Quero abrir um parênteses aqui. Aqui, ó. Só vou terminar esse capítulo aqui, só quero fazer um comentário, tá bom? Vamos só terminar aqui sobre o azeite. E com ele ungirá a tenda da congregação, a arca do testemunho e a mesa com todos os seus utensílios, e o castiçal com seus utensílios, e o altar do incenso, e o altar do holocausto com todos os seus utensílios, e a pia com a sua base. Assim santificará estas coisas, para que sejam santíssimas. Tudo o que tocar nelas será santo. Também ungirás Arão e os seus filhos, e os santificará para me administrarem o sacerdócio, e falará aos filhos de Israel, dizendo: este me será o azeite da santa unção nas vossas gerações,
Não se ungirá com ele a carne do homem, nem farei outro semelhante, conforme a sua composição. Santo é e será santo para vós. Homem que compuser tal perfume como este, ou que dele puser sobre um estranho, será extirpado dos seus povos. Disse mais o Senhor a Moisés, o incenso santo. Toma especiarias aromáticas, toma especiarias aromáticas. Olha o incenso santo. Estoraque, iônica, gálbano. Essas especiarias aromáticas é incenso puro de igual peso. Astoraque, ônica e gálbano. Disto fará incenso, um perfume segundo a arte do perfumista, temperado puro e santo. E dele, moendo ou pisarás, dele porás diante do testemunho da tenda da congregação, onde ouvirei a ti, coisa santíssima vos será. Porém, o incenso que farás, conforme a composição deste, não o fareis para vós mesmos, santo será para o Senhor. Homem que fizer tal como este para cheirar, será extirpado do seu povo. Né? Êxodo 31. Mas eu vou fazer um comentário aqui, como com ele ungirá a tenda da congregação e a arca. Então, no Antigo Testamento, na lei, eles ungiam, né, a arca, objetos, era ungido ali com azeite. Hoje nós sabemos que o azeite, né, a Bíblia fala, né, chama os presbíteros e ungindo com óleo a oração da fé salvará o enfermo, mas ungindo com óleo em nome do Senhor. Então, hoje, na nova aliança, o azeite, né, ele só serve para ungir enfermos, ainda tem que ser os presbíteros. Amém? Abre e fecha parênteses. Então, não é como mais na época da lei, que ungia ali o tabernáculo, as vestes, né, objetos. Não. Só serve para ungir enfermo agora no Novo Testamento. Amém? Glória a Deus. Êxodo capítulo 31. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel. Olha só. Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus. Bezalel, e o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria e de entendimento, e de ciência e de todo artifício. Olha só. Deus capacitando Bezalel, né, para construir ali os objetos ali do tabernáculo, a mobília do tabernáculo, para inventar invenções e trabalhar em ouro, em prata e em cobre. Olha só. Em lavramento de pedras para engastar, em artifício de maneira, para trabalhar em todo lavor. Eis que eu tenho posto com ele a Aholiabe, filho de Aisameque, da tribo de Dan, e tenho dado sabedoria ao coração de todo aquele que é sábio de coração, para que façam tudo o que eu tenho ordenado, a saber, a tenda da congregação, a arca do testemunho e o propiciatório que está sobre ela, e todos os móveis da tenda. Os móveis da tenda. Então, Bezalel ali, que construiu ali com o Espírito, e o enchi do Espírito de Deus de sabedoria, né, para ele construir os móveis da tenda. E a mesa com seus utensílios, e o castiçal puro com todos os seus utensílios, e o altar do incenso, o altar do holocausto com todos os seus utensílios, e a pia com a sua base, e as vestes do ministério, e as vestes santas de Arão, o sacerdote e as vestes de seus filhos, para administrarem o sacerdócio, e o azeite da unção, e o incenso aromático para o santuário, farão conforme tudo que tenho mandado. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo: Certamente guardareis meus sábados. E tu fala aos filhos de Israel, povo judeu. O sábado foi aliança com o povo judeu, não tem nada a ver com a igreja. Abre e fecha parênteses.
Amém? Tu, pois, fala aos filhos de Israel. Certamente guardarei os meus sábados, porquanto isso é um sinal entre mim e vós, nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Portanto, guardareis o sábado, porque santo é para vós. Aquele que o profanar certamente morrerá, porque qualquer que nele fizer alguma obra, aquela alma será extirpada do meio do povo. Então, era um sinal entre Deus e o povo de Israel. Portanto, guardareis o sábado, porque santo é para vós. Aquele que o profanar certamente morrerá, porque qualquer que nele fizer alguma obra, aquela alma será extirpada do meio do seu povo. 6 dias se fará obra, porém o 7º dia é o sábado do descanso. Santo ao Senhor, qualquer que no dia do sábado fizer obra, certamente morrerá. Guardarão, pois, o sábado dos filhos de Israel, celebrando o sábado nas suas gerações, por concerto perpétuo. Entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e o 7º dia descansou e restaurou-se. E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escrita pelo dedo de Deus. Foi escrita pelo dedo de Deus. Tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Êxodo capítulo 32, o bezerro de ouro, o caso do bezerro de ouro. Isso, vamos lá. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão, e disseram: levanta-te e faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhe disse: arrancai. Quero abrir um parênteses aqui. Arão não aguentou a pressão do povo e cedeu. Fecha parênteses. O povo não aguentou a pressão do povo. E Arão lhe disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres, e de vossos filhos, e de vossas filhas, e trazei-nos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas, e trouxeram Arão. E ele os tomou das suas mãos, e formou o ouro com um burim, e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: estes são teus deuses, Israel, que te tiraram da terra do Egito. E Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele. E Arão apregoou e disse: amanhã será festa ao Senhor. E no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se a comer e a beber, e depois levantaram-se a folgar. Então disse o Senhor a Moisés: vai e desce, porque o teu povo que fizesse subir do Egito se tem corrompido. Quando Deus olha, uma figura de linguagem, quando ele olha para baixo, fala: Moisés, pode descer, que o povo se corrompeu. Estão adorando o bezerro de ouro. E depressa e tem desviado do caminho que eu lhe tinha ordenado. Fizeram para si um bezerro de fundição, e perante ele se inclinaram, e sacrificaram-lhe, e disseram: estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. E disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto a este povo, eis que é povo obstinado, ou de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me que o meu furor se acenda contra eles e os consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Porém Moisés suplicou ao Senhor seu Deus e disse: ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo, que tu tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão?
Porque onde falaram os egípcios, dizendo, para mal os tirou para matá-los no montes e para destruí-los da face da terra, torna-te da ira do teu furor, arrepende deste mal contra o teu povo, lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teu servo, aos quais por ti mesmo tens jurado. E lhe disseste, multiplicarei a vossa semente, como as estrelas do céu, e darei a vossa semente toda esta terra, de que tenho dito, para que a possuam por herança eternamente. Então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera, que havia se fazer ao seu povo. E voltou Moisés e desceu do monte com as suas 2 tábuas do testemunho, na sua mão, tábuas escritas de ambas as bandas, de uma e de outra banda escrita estavam. E aquelas tábuas eram obra de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. E ouvindo Josué a voz do povo, que jubilava, disse a Moisés, alarido de... Porque Moisés estava no pé do monte, olha só. Não dá para entender? Moisés está no topo do monte, Moisés está no pé do monte. Ó. E ouvindo Josué a voz do povo, que jubilava, disse a Moisés, alarido de guerra há no arraial. Porém ele disse, não é alarido dos vitoriosos, nem alarido do vencido, mas o alarido dos que cantam e eu ouço. Então Moisés teve o discernimento ali do barulho, né? Não era um barulho santo, não era um barulho pela presença de Deus. Então nós temos que tomar cuidado, temos que ter discernimento. Quero abrir um parênteses. O que é movimento e o que é avivamento. Amém? Ó, porque Josué falou, e ouvindo Josué a voz do povo, que jubilava, né, que cantava, disse a Moisés, alarido de guerra no arraial. Porém ele disse, não é alarido dos vitoriosos. Não é isso não, o Josué. Nem alarido dos vencidos, mas o alarido dos que cantam eu ouço. Esse alarido é diferente. Esse barulho aí é diferente. Barulho estranho. Tem fogo estranho, tem barulho estranho também. Moisés quebra as tábuas do testemunho. Vou até marcar porque eu achei interessante isso aqui, né? Tem que ter discernimento, né, meus irmãos? E aconteceu que, chegando ele ao arraial e vendo o bezerro e as danças, acendeu-se o furor de Moisés e arremessou as tábuas das suas mãos e quebrou aos pés do monte. E tomou o bezerro que tinham feito e queimou-o no fogo, e moendo até que se tornou em pó, e o aspergiu sobre as águas, e deu a beber aos filhos de Israel. Olha só o que Moisés fez. Moeu o bezerro e deu para o povo beber com água, né? Senão não desce. Olha só. E Moisés disse a Arão, que tem feito este povo, que sobre ele trouxeste tamanho pecado? Então disse Arão, olha Arão agora se explicando para Moisés, não se acenda a ira do meu Senhor, tu sabe que este povo é inclinado ao mal. Olha a desculpa de Arão agora. Eles me disseram, faze-nos deuses, quer dizer, eles me disseram, né? Eles me disseram, fazem-nos deuses que vão adiante de nós, porque não sabemos que sucedeu a este Moisés e este homem que nos tirou da terra do Egito. Então eu lhe disse, quem tem ouro, arranque-o e dê-no e lancei-o no fogo. E saiu este bezerro? Saiu não, né? Fizeram, né? E vendo Moisés que o povo estava despido, porque Arão o havia despido para a vergonha entre os seus inimigos, pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse, quem é do Senhor? Quem é do Senhor, venha a mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi.
E disse-lhe, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, cada um ponha a sua espada sobre a sua coxa, e passai e tornai pelo arraial, de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, cada um o seu amigo, e cada um o seu próximo. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés. E caíram do povo aquele dia uns 3.000 homens. Porquanto Moisés tinha dito, consagrai hoje as vossas mãos ao Senhor, porquanto cada um será contra o seu filho e contra o seu irmão, e isto para ele vos dar hoje bênção. Moisés intercede pelo povo. E aconteceu que no dia seguinte Moisés disse ao povo, vós pecaste grande pecado, agora porém subirei ao Senhor, porventura farei propiciação por vosso pecado. Assim tornou Moisés ao Senhor e disse, ora, este povo pecou, pecado grande, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado, senão risca-me, peço-te, do teu livro que tem escrito. Então disse o Senhor a Moisés, aquele que pecar contra mim, este riscarei eu do meu livro. Vai, pois, agora conduz este povo para onde te tenho dito. Eis que o meu anjo irá diante de ti. Porém, no dia da minha visitação, visitarei neles o seu pecado. Assim feriu o Senhor o povo, porquanto fizeram o bezerro que Arão tinha feito. E disse mais o Senhor a Moisés, vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo, a tua semente darei. Êxodo 33. Estamos em Êxodo 33. Êxodo capítulo 33, Bíblia em 100 dias, o 9º dia de 100. Vem comigo na palavra. Tudo pela graça de Deus. Tudo pela graça. Até aqui nos ajudou o Senhor. E enviarei um anjo diante de ti, e lançarei fora os cananeus, e os amorreus, e os heteus, os fariseus, e os aveus, e os jebuseus, a uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo obstinado, para que te não consuma eu no caminho. E ouvindo o povo esta má notícia, entristeceram-se, e nenhum deles pôs sobre si os seus atavios, porquanto o Senhor tinha dito a Moisés, diz aos filhos de Israel, povo obstinado és, e se um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Porém agora tira de ti os teus atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então os filhos de Israel se despojaram dos seus atavios, ao pé do monte Horebe. Tomou Moisés a tenda, e a estendeu para si fora do arraial. Então Moisés monta a tenda fora do arraial, desviada longe do arraial, e chamou-lhe tenda da congregação. E aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial. E aconteceu que, saindo Moisés à tenda, todo o povo se levantava, e cada um ficava em pé, à porta da sua tenda, e olhavam para Moisés pelas costas, até ele entrar na tenda. Olha só. E aconteceu que, entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem, e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Forte isso, né? E vendo todo o povo a coluna de nuvem, que estava à porta da tenda, todo o povo se levantava, inclinava-se cada um à porta da sua tenda. E falava o Senhor a Moisés, face a face. E falava o Senhor a Moisés, face a face. Glória a Deus. 27 segundos restantes, tá bom? Nós vamos continuar
a segunda parte agora, porque já deu 1 hora aqui de live pelo Insta, tá bom? Eu vou continuar a segunda parte. Entra aí comigo aí, tá bom? Bíblia em 100 dias. Nós estamos no 9º dia de 100, tá bom? Vem comigo na palavra. Nós estamos em Êxodo capítulo 33, versículo 12. Amém? Vamos para a segunda parte. Glória a Deus.